Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos aí hoje, quarta-feira, dia 20 de dezembro, faltam 11 dias para terminar 2023 e vamos às notícias, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pedrinho se pronunciou hoje a respeito da questão aí da SAF, Tem muitas informações para a gente trazer. O zagueiro Kusevich, mais perto aí do Vasco da Gama. Tem uma ação muito legal do basquete, junto com um dos patrocinadores, e a barreira do Vasco, a gente vai falar também sobre isso. E o Vasco fazendo pagamentos importantes, salários em dia. O desembargador, Dr. Cláudio Melo Tavares, confirmou a suspensão da AGE, da Assembleia Geral, de amanhã, que votaria o novo Estatuto do Vasco da Gama. Então nós vamos falar sobre isso, vamos trazer outras informações e tá um bafafá tremendo envolvendo Haaland, jogador do Manchester City, e os filhos dos jogadores do Fluminense, dos atletas do Fluminense. Que isso? Vamos contar tudo isso para você. Mas antes, peço para você se inscrever nas nossas redes sociais. Se ainda não é inscrito, peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Você não paga rigorosamente nada e dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E comente aí as nossas informações e diga de qual cidade você é, ou se é do Rio de Janeiro, de qual bairro, para a gente mandar aquele abraço para você também. Tá certo? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Olha, deixa eu abraçar aqui alguns inscritos. Hoje eu conheci o Manuel Tertuliano, grande taxista, ele que mora no Andaraí, e tem aí os filhos vascaínos também, o Aleph e a Maria Clara. Wellington, mas que ano difícil, é aquele último jogo, eu e minha filha, que sofrimento, aquela coisa toda. Manuel, vai melhorar, vamos esperar para o ano que vem coisas melhores no Vasco da Gama. Abraçar também meu amigo Silvio Frazão em Macapá, no Amapá, o Célio Lacerda em Aracruz, no Espírito Santo, o Luiz Carlos Moreira, o César Rezende em Contagem, Minas Gerais, o Fábio Sérgio lá em Campina Grande, na Paraíba, o Renan Fogaça em Poços de Caldas. Ele é da Zona Oeste, mas hoje mora em Poços de Caldas, Minas Gerais. O José Gomes Filho, lá em Maceió, em Alagoas. E o Léo Souza e o filho Ravi Matias Barbosa, em Minas Gerais, cidade de Matias Barbosa. E meu amigo também, você. Aí a gente vai sempre escolhendo um ou outros nomes aqui para mandar esse abraço, porque nos fortalece demais. E peço para me ajudar aí a espalhar o nosso canal, pedir para outros vascaínos, outros amantes do futebol, se inscrever e dar o joinha também nas nossas matérias. Deixa eu começar com esse assunto do Pedrinho, porque muita gente acha que o Pedrinho, ao ganhar a eleição, vai pegar o contrato do Vasco da Gama com a Vasco SAF, com a 777, e vai publicar tudo. Não, você tem cláusulas de confidencialidade. Isso aí nós já falamos, mas vale a pena repetir. Teve pessoas também dizendo que já há rusgas. O Pedrinho participou hoje de uma das reuniões do Conselho de Administração da SAF, até por causa da transição. Chamaram o Pedrinho para participar, já para estreitar os laços. Não podemos esquecer que o Alexandre Matos está lá nos Estados Unidos e o Pedrinho, assumindo agora em janeiro, ele tem direito a uma cadeira e indica um dos seus 2 vice-presidentes para compor com ele. Atualmente nós temos o Jorge Salgado e o doutor Roberto Duque Estrada como o seu segundo vice-presidente no clube e um membro do Conselho de Administração da Vasco SAF. O Pedrinho usou as redes sociais para falar a respeito deste assunto, já que saiu aí um disse-me-disse e ele mandou esse recado aí para os vascaínos. Fala, torcedor vascaíno, tudo bem? Passando aqui para esclarecer um ponto com vocês. Saiu uma matéria hoje e eu não fui consultado. E essa matéria não procede.
Inclusive, eu estava numa reunião virtual agora com os dirigentes da 777. Neste momento, é o início de uma relação e eu preciso entender qual vai ser a dinâmica. Obviamente, também preciso ver e ter conhecimento do que é o contrato. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza: eu não vou ser omisso e vai ter muita transparência e o torcedor vai ter conhecimento de tudo, tá bom? Forte abraço, valeu! Muito bem, vamos lá então. Traduzindo o que disse o Pedrinho, está bem claro, né? Olha, gente, estou acompanhando, eu quero ajudar, eu quero saber o que tem que saber e vou divulgar, publicar aquilo que posso publicar, aquilo que o torcedor do Vasco precisa saber. Muita gente que é contra a SAF gostaria de ver todo o contrato, só que em toda parceria você tem cláusulas de confidencialidade. Então, neste contrato do Vasco, com o Clube de Regatas Vasco da Gama e o Vasco SAF 777, não é diferente. Então tem gente que concorda, tem gente que discorda, tem gente que acha que o Vasco foi mal vendido 70%. Não se esqueça que a SAF pegou mais de 700 milhões de reais em dívida. O Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, hoje o CPF do Vasco, ou melhor, o CNPJ do Vasco é limpinho. Ele não tem nenhuma dívida, enquanto que a Vasco SAF assumiu as dívidas do Vasco da Gama e vem pagando essas dívidas. Inclusive, já entrando em outro assunto, a gente traz que o Vasco está em dia, por exemplo, com as parcelas do zagueiro Léo Pelé, junto ao São Paulo. Foi comprado pelo Paulo Brax em parcelas. O Vasco já colocou em dia. Aí apareceu uma empresa em que o Corinthians devia uma grana e passou a grana do Lucas Piton junto do Vasco da Gama para essa empresa. O Vasco a Vasco SAF também já acertou essa questão com esta empresa. Os salários, como a gente disse aí em vídeos anteriores, o dinheiro já estava em caixa para pagamento dos salários e também de 13º, de férias, tudo aquilo que tem que pagar no final de ano, esse dinheiro já estava em caixa. Para o ano que vem, são esperados aí 270 milhões de reais. É um aporte só e é para acontecer em setembro. Mas vou repetir, esse dinheiro deverá entrar de maneira antecipada em algumas parcelas já para valorizar. A permanência do Vasco da Gama na Série A ajuda no contrato da televisão. O Vasco ganhou de premiação pela 15ª posição 16 milhões e 700 mil reais. Tem jogadores que foram vendidos. Devemos ter outros atletas sendo negociados. Por exemplo, o Vasco trazendo o Kusevich, emprestado pelo Curitiba, e buscando mais um zagueiro, a tendência é que o Miranda seja negociado. Tem também a possibilidade da negociação do Figueiredo e de outros atletas que estão deixando o clube. Hoje o Vasco confirmou que o lateral direito Gabriel Dias não vai ficar no clube, então é o terceiro. Já saíram Gabriel Dias, lateral direito, Robson Bambu, zagueiro, e o Sebastião Ferreira, que também já está fora. Outros vão sair? Vão. O Vasco está trazendo um por dia, Aí vai acertando, vai conhecendo, vai administrando para trabalhar. Então, muita gente me pergunta, Wellington, e as contratações? Elas vão chegar. Tenha certeza que elas vão chegar. Como disse ontem o Lúcio Barbosa, mais uma vez, aqui no nosso canal, o Vasco vai trazer jogadores do tamanho e da grandeza do Vasco da Gama, como aquele Vasco de 2000, numa data dessa, 20 de dezembro de 2000, há 23 anos atrás, fazia aquela virada histórica em cima do Palmeiras, talvez um dos jogos mais emocionantes da história do futebol mundial. Não é só do Vasco, não. Quem viu aquele jogo, quem torceu a favor do Vasco, quem torceu contra o Vasco, viu uma partida fantástica naquele dia em que o Vasco virou lá no Palmeiras 4-3, depois de estar perdendo de 3-0 dentro do Palestra Itália, que não era uma situação tão fácil. Deixa eu falar sobre o basquete do Vasco, olha que legal. O basquete do Vasco e a R10 Score, junto com a Estrela Bet, que é um dos patrocinadores, eles distribuíram 150 cestas de Natal na barreira do Vasco da Gama.
era uma campanha envolvendo em vários jogos do Vasco. Então, o número de cestas feitas pelos jogadores vascaínos se transformaram em cestas. No total desses jogos aí, eram 111 cestas, né? E a Estrela Bet arredondou para 150, e as pessoas da Barreira do Vasco hoje estiveram em São Januário, a gente está botando aí algumas fotos, para receber essas cestas, e foi um momento de muita emoção, um momento de solidariedade. Aliás, isso aí o Vasco sempre fez com a Barreira do Vasco, faz agora na Cidade de Deus também, com os moradores ali da região. O Vasco sempre fez isso, faz em Duque de Caxias também, onde tem lá o CT da base do futebol feminino. E isso, sem dúvida, é uma coisa muito legal e a gente tem que elogiar o basquete do Vasco, que vai subindo jogo a jogo, vai crescendo. Deixa eu trazer uma da vida política do Vasco da Gama. O desembargador Dr. Cláudio Melo Tavares, ele confirma o adiamento na votação do novo Estatuto do Vasco em Assembleia Geral, que estava marcada para amanhã, dia 21 de dezembro. O Estatuto está pronto, mas vários conselheiros entraram na Justiça alegando que a votação pode trazer prejuízos futuros à vida política do Vasco da Gama. E por esse motivo conseguiram na Justiça, através do desembargador Cláudio Melo Tavares, o adiamento da votação do novo Estatuto do Vasco da Gama. Sobre Dimitri Payet, ele está na França, vem concedendo várias entrevistas e falou sobre jogar a Libertadores da América, que é o principal torneio da América do Sul. Ele disse que tem mais 1 ano e meio de contrato com o Vasco e gostaria muito de jogar uma Libertadores. Esse ano não tem como, porque o Vasco não se classificou, mas se fizer uma grande participação deste ano que vem no Campeonato Brasileiro, aí sim o Vasco, com uma equipe competitiva, retorna a Copa Libertadores da América e vai realizar o sonho do Dimitri Payet em jogar a Copa Libertadores da América. Recentemente, no ranking da Conmebol, o Vasco aparece na posição de número 65 do ranking, que avalia as participações em competições internacionais da América do Sul, no caso do Vasco, porque jogou muito poucas competições internacionais nesse período. Já que eu estou falando de competição internacional, a esposa do Paulo Henrique Ganso, ela colocou mais cedo nas redes sociais que o craque, né, o centroavante do Manchester City, o Haaland, ele se negou a tirar fotos com filhos dos atletas do Fluminense. As esposas, os filhos estavam passeando num shopping em Jeddah, avistaram o Haaland e foram até ele tentar fazer fotos, segundo a postagem da esposa do Paulo Henrique Ganso. E ele continuou caminhando, não parou, eram as 6 crianças, não quis tirar foto, não deu nem aquele tchauzinho tradicional e frustrou as crianças, está ganhando destaque aí na mídia, é mais um capítulo para a grande final. O Haaland, né, e o De Bruyne estão fora do jogo de sexta-feira entre o Manchester City e o Fluminense na grande final do Mundial. Quero a sua opinião, comente aí os nossos assuntos, não esqueça de deixar a cidade de onde você está interagindo conosco, essa interatividade especial é muito importante. E também se inscreva nas nossas redes sociais. Te peço para dar aquele joinha, peço para se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. Dá uma olhadinha aqui, se tiver vermelho é porque você ainda não é inscrito, vai lá, clica, você não paga nada, vai na palavra todas, lá no sininho, também habilita, e o joinha é importantíssimo para que o YouTube entenda que os nossos vídeos são legais, são bacanas, e vai recomendar para mais gente também. Quero te agradecer muito pelo seu carinho, pela sua compreensão, pela sua ajuda, ajudando a crescer o nosso canal. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.